As lesões mais estúpidas do futebol. O Palmer deu uma bica no pé da porta sem querer. Ele Ah, que quebrou o isso? dedo mindinho do pé esquerdo e acabou perdendo partidas importantíssimas ali contra Arsenal e Barcelona. Quase todo mundo que tá assistindo já deu uma topada dessas, mas provavelmente vocês não usam a habilidade com os pés nas suas profissões. Então pro Palmer esse incidente foi muito mais sério, né? Mas acredite se quiser, existem muitas lesões ainda mais bizarras e estúpidas, francamente, e nesse vídeo a gente vai contar várias delas pra vocês, e aqui atrás de mim vai aparecer um quadro em que a gente vai começar a colocar itens que vocês não sabiam, mas que são extremamente perigosos para jogadores, para você também. Como a gente viu no caso do Palmer, portas são realmente perigosas, porque o Haaland também trombou numa porta num beco escuro e acabou perdendo a batalha. Esse guerreiro tava lá com a seleção da Noruega, saindo do busão, quando a porta do compartimento de malas abriu e acabou acertando em cheio uma retaça no meio da fuça do coitado. Nossa O resultado pro senhora. Haaland foram 3 pontos na boca e um pouco da sua dignidade perdida. Aí ele foi pro Snapchat e brincou ali que tinha ficado lindão, com a parte de baixo da boca estourada. Olha, há controvérsias, Meu né, Haaland? Deus, cara. Mas pra mim a maior surpresa foi o fato de que ainda tem gente que usa o Snapchat, cara. Eu realmente não sabia. No final das contas, o Haalandinho não perdeu nenhum jogo por conta disso, mas a gente pode estrear o nosso quadro e botar ali a porta do busão como um item perigosíssimo. Mais perigoso do que uma porta, só o cara querer cuidar da sua própria beleza, né? Vocês vão ver nesse vídeo que quando você não se cuida, qualquer coisa vira uma arma ameaçadora, tá? Santiago Canizares foi um goleiro que marcou época no Valência e na seleção da Espanha quando ele estava pronto para ir para a Copa de 2002 como titular. Acontece que na preparação para a Copa, concentrado ali com a seleção, ele estava fazendo a barba quando aparentemente deixou cair um frasco de creme pós-barba. O negócio quebrou e um pedaço de vidro Ah, entrou no não. pé dele, cortando um tendão do dedão. Ai. Parece mentira, mas é verdade. O negócio foi sério, tá? E ele teve que ir Não, pro pô, contar hospital, um passou tendão é por bizarro, cirurgia, mano. ficou com a região imobilizada por um mês. E claro, perdeu a Copa do Mundo. Ou seja, uma dica, né, pra você que tá na sua casa aí, se você tiver indo jogar a Copa do Mundo, faça como o goleirão do Napoli, Milinkovic-Savic, e deixe crescer uma barba de lenhador. Afinal, sem você precisar fazer a barba, é impossível ter uma lesão como essa. A gente segue no perigosíssimo mundo dos cuidados pessoais, já que o ex-jogador do Real Madrid, Marco Asensio, uma vez perdeu um jogo de Champions League depois de um acidente horrível ao se depilar. Acontece que ele passou um giletão na perna ali, né, normal, só que um pelo deu aquela encravada, inflamou e ficou tipo como se fosse uma espinha ali na perna, entendeu? Ah, isso é Diz a ruinzão. lenda que o Asensio não conseguia nem vestir o meião de tanto desconforto que ele tava sentindo. Mas daí tu pensa assim, né, pô, pera aí, Asensio, calma aí, calma aí. Um pelo encravado é o suficiente pra te tirar de um jogo de Champions League, amigo. É complicado. Pô, mano, eu não. Por isso que eu não depilo a perna no gilete. E nem, nem na maquininha. Mano, eu tenho uma alergia absurda. Porque assim, ninguém esclareceu o tamanho do pelo encravado, a posição dele, onde é que tava, né? Então é um pouco difícil pra gente julgar, mas considerando que o Vicário jogou uma partida com o tornozelo quebrado, o Beckenbauer com o ombro deslocado e o goleirão Bert Trautmann com o pescoço quebrado, parece um pouco exagerado o cara não jogar por causa de um pelo encravado. Não que eu apoie os caras jogarem assim todo arrebentados, né? É perigosíssimo, mas digamos que o Real Madrid tivesse numa final de Champions e o Asensio fosse um titular indiscutível, importantíssimo. Nem a pau que ele teria ficado de fora da partida. A não ser também, era um negócio gigantesco que cobria metade da perna dele. Aí talvez, né? Quem tirou onda na Ah, época tá, foi não o era isso. Gary Lineker, ex-atacante da seleção inglesa, que disse que isso nunca aconteceria com ele, porque nos seus tempos de jogador, os caras se depilavam com cera e não com gilete. Parou, deixa do jeito que tá. Não tem jeito, os itens estão ficando cada vez Pô, mano, pra mim eles depilavam no laser. mais perigosos, né? Agora a gente entra no mundo assombroso das tarefas de casa. Porque todo mundo sabe aqui que um negócio perigoso nessa vida é passar roupa. Ó, o ferro é quente, né? O cara pode Se se tu queimar botar a sem mão. querer. Tu pode esquecer o ferro ali na roupa e pegar fogo na casa, alguma coisa assim, tá? É um risco gigantesco. Vocês vão ver. Isso porque o Michael Stensgaard era um promissor goleiro dinamarquês considerado o sucessor do Peter Schmeichel. E não à toa,
foi contratado pelo Liverpool. Ele tinha todo o futuro pela frente, porém, a tábua tinha outros planos. Exatamente, o homem tava em casa, num belo domingo de sol, assim, quando ele resolveu passar roupa. Aí ele abriu o armário pra pegar a tábua de Doideira, né? Um jogador passar roupa, a gente não consegue imaginar isso. passar, e nesse movimento arriscadíssimo, acabou acontecendo o pior. E ele deslocou o ombro. É bizarro que demais, isso, mano. né? Mas aparentemente não foi à toa, tá? Ele já tinha uma lesão no ombro, tava tratando, e aí essa questão da tábua de passar acabou colocando pressão no lugar que já tava afetado, e aí ele se deu mal. Isso aí meio que destruiu as chances dele no Liverpool, tá? E ele acabou tendo uma carreira bastante curta, se aposentando com apenas 26 anos de idade. E aí eu tenho que contar pra vocês que o mais engraçado é que uma das fontes pra esse trecho aqui da minha pesquisa, né, foi um site que fala sobre a história do Liverpool e que tem a ficha desse jogador. Mas ele é tão irrelevante para a história dos Reds que a única informação que tem no site sobre o Michael Stensgaard é que ele lesionou o ombro pegando uma tábua de passar roupa. Esse é o legado do maluco na história do Liverpool. Olha, o ombro pegando. A fama na história de Cindy só livre porque ele conseguiu mostrar gravemente o ombro enquanto pegava sua tábua de passar em casa. Ele era presença regular. Nossa, mano. Uma tábua de passar roupa. Esse é o legado do maluco na história do Liverpool, olha só. Mas se tu for pensar por outro lado, o Alisson tá quase há uma década lá no Liverpool e nunca se machucou passando roupa. Então, de alguma maneira, o Stensgaard serviu de exemplo, certo? Certamente o Alisson, quando tá em casa, não corre um risco gigantesco desse e Ficou de contrata aviso, alguém né? pra passar as roupas pra ele. Então dá pra dizer tranquilamente que o Michael Stensgaard foi um herói que andou pra que o Alisson pudesse correr. Mas pelo menos esse goleiro não foi maluco de ir ao extremo do extremo das atividades perigosas, como por exemplo, você tentar fazer em casa, né, sem supervisão nenhuma, um sanduíche. Exatamente, quando era um jovem jogador, o ex-atacante Darren Bent estava na sua casa fazendo um sanduba maroto ali, quando de repente ele cortou um pouco a mão. E o pior, por conta dessa gravíssima lesão, ele quase chegou a ser cortado da seleção da Inglaterra. Olha, eu não sou médico, não tenho nenhuma qualificação, então não levem a minha opinião sobre Pô, pior que, tipo assim, só se tu cortar muito fundo em um determinado lugar, às vezes dá problema, mano. isso a sério aqui, tá? Mas fica a impressão de que pro cara ser cortado da seleção por conta de um corte na mão, pô, ele teria que ter destruído a mão dele fazendo sanduíche, né? Tipo assim, cortou a ponta do dedo fora ou algo do tipo. Porque se foi só um cortezinho normal, parceiro, bota uma faixa, bota um band-aid e vai jogar, pô. Se o Chiellini jogou nessas condições aí, Caraca. conseguiria jogar com um corte na mão, né? Nem goleiro tu é, realmente. parceiro. Pra piorar, na época, o Darren Bent disse o seguinte, que ele nem sabia que tipo de sanduíche que ele tava fazendo. Cara, como assim, velho? Tu mesmo que tava fazendo sanduíche e não sabe que tipo que era? Era um misto quente ou um bauruzão caprichado? Era uma torrada com guacamole ou uma bisnaguinha com geleia? Ele não sabe. Vocês vão me desculpar, Mas mas ficar ele de tá fora com por toda a causa cara disso de é que o maluco doideira. não queria ir pra seleção e inventou uma desculpa ali pior do que o Porque esses caras têm cozinheiro, né, mano? cachorro comeu o meu dever de casa, mas não colou, tá? Porque ele acabou ficando com a seleção da Inglaterra lá e até chegou a entrar no finalzinho de uma partida. Agora, um caso que não tem como ser invenção é a história do zagueirão Mark Fish. Esse cidadão tava jogando no pequeno Charlton lá na temporada 2003-2004 e acredite se quiser, ajudou a botar o modesto clube em 4º lugar na Premier League. Porém, certo dia na sua casa, talvez ele estivesse empolgado demais com a possibilidade de jogar Champions ou algo do tipo e tava jogando bola com o seu filho na sala, né? Quando eu imagino que ele deve ter tomado um dibre igual aquele que o Nico Paz deu no Lautaro Martinez, e caiu em cima de uma mesinha de centro daquelas que ficam na sala. Ah, não, só que quebrou. essa mesinha era feita de vidro. Resultado, quebrou a mesinha e o Mark Fish se cortou inteirinho, abriu um rombo no ombro que fez o cara ficar 3 semanas sem jogar e tomar nada menos do que 39 pontos. Maluco acabou com mais pontos que o Tottenham na última Premier League. KKKKKK. Mas brincadeiras à parte, sabe o que é pior, cara? Os médicos disseram que se ele não fosse um atleta com a musculatura bem reforçada e tal, ele poderia ter morrido. Ele disse que o acidente mexeu muito com ele e quando o cara retornou, acabou tendo outras lesões e cerca de 1 ano e pouco depois desse acidente com a mesinha de vidro, ele se aposentou aos 31 anos de idade. E esse é um vídeo pra ser engraçado, a gente tá fazendo piada aqui dos itens perigosos, né? Mas não ironicamente, uma mesinha de centro de vidro no meio da sala pode dar ruim, tá? E vocês sabem que às vezes os jogadores têm cláusulas nos seus contratos, né, com os clubes
equipes que impedem eles de fazer atividades perigosíssimas, né, como fazer um sanduíche, ou que são radicais, por exemplo, sei lá, escalar ou até fazer uma corrida de carro. Mas e quando a lesão vem de carro, mas não por causa de um acidente? Pois bem, Alan Wright era um jogador que ganhava bem e curtia gastar o seu dinheiro, assim como muitos craques atuais, por exemplo, o Haaland, que dirigiu uma Ferrari Monza SP2 avaliada em uns 3 milhões de dólares, fora a coleção de carros que ele tem e tal. SP2. Então esse jogador Wright também ia nessa e tinha comprado esse carro aqui. Aí tu olha assim e pensa, pô, não parece lá grandes coisas, né? Parece aqueles carrinhos do jogo Lamborghini que eu jogava no Super Nintendo quando era moleque. Só que é uma Ferrari, porém não das melhores. É o modelo 348, que é considerado meio que ruim até hoje. E uma das coisas ruins desse carro era a embreagem muito pesada. Tu tinha que realmente sentar o pezão na coitada mesmo. E de tanto apertar ali a embreagem, o jogador Wright então desenvolveu uma lesão por esforço repetitivo no joelho. E o negócio foi sério, porque segundo o próprio jogador, ele teve que operar o joelho por conta disso aí. E como se não fosse suficiente o cara ter que operar por causa de uma embreagem, né? A história fica cada vez mais triste, porque o pobre do Wright teve que vender a sua Ferrari por conta dessa lesão. Um dia muito triste pro futebol. Mas ó, outro jogador que não quis seguir essa regra de não fazer esportes radicais foi o Neuer. E aí deu no que deu. Logo depois da Copa de 2022, a Alemanha tinha passado vergonha, caído na fase de grupos, e o lendário arqueiro Neuer então foi desestressar nas montanhas esquiando. Esquiar é bom demais, porém é perigoso para qualquer um. Mesmo pro Neuer, que contou que esquiava desde criança. Ele falou que ele tinha 30 anos de experiência esquiando na sua vida. E mesmo assim, foi nessa que o homem fraturou a perna. E não foi qualquer coisinha não, tá? Esse acidente de esqui fez ele passar por cirurgia logo em sequência. E um médico do Bayern chegou a afirmar que essa foi provavelmente a lesão mais séria que um jogador do time bávaro já teve nas últimas décadas. E durante a recuperação, como o lado direito do Manuel Neuer estava machucado, o lado esquerdo acabou ficando sobrecarregado e por conta disso, ele acabou tendo ainda mais lesões. E no final das contas, Meu então, Deus. por causa desse acidente de esqui, o Neuer acabou ficando um ano completo, inteirinho, sem jogar bola. Aí eu comecei a pensar, como a vida é louca, né? Olha só o efeito borboleta que essa lesão teve. Por conta desse acidente de esqui, que o Bayern de Munique foi contratar o goleiro Sommer para substituir o Neuer. No Bayern, o Sommer vai bem, se destaca e depois sai para a Inter de Milão. Lá ele fez uma bela partida contra o Barcelona, o que ajudou a colocar a Inter na final da Champions League de 2025. O PSG trucidou a Inter e o Dembélé foi bola de ouro. Agora tu imagina se o clima tivesse ruim nas montanhas lá e o Neuer nunca tivesse ido esquiar. Provavelmente ele nunca teria quebrado a perna. O Sommer talvez ainda estivesse no Borussia Mönchengladbach. Sem o Sommer, talvez a Inter tivesse mantido o Onaná no gol. E na semi da Champions 2025, aquele chute do Yamal no finalzinho possivelmente teria entrado. O Barça teria ido para a final, talvez ganhado a Champions League, e o Yamal teria sido coroado bola de ouro, quebrando o recorde de mais jovem da história que pertence ao Ronaldo Fenômeno. Já pensou? Por falar em Ronaldo Fenômeno, ele foi o cara do Brasil em 2002 e na seleção jogava ao lado do Emerson, o volante. E quando eu era moleque, eu lembro de ficar assim de queixo caído com o azar do Emerson, que foi convocado para a Copa. Emerson, da Roma. E num treino pré-Copa, naquele rachão ali descontraído, em que tá todo mundo meio que brincando, ele falou, ah, vou pro gol, vou ser goleiro. Só que assim, cara, antes de uma Copa, tu não brinca. Agora eu não tô com muita fome, não. Consegui. Consegui. Agora a garganta melhorou já, assim. Eu acho engraçado que agora eu tô ficando assim, eu fico ruim da garganta. Aí quando melhora, aí eu começo a tossir. Não, por enquanto não teve não. Não, acho que não. Acho que foi só no nariz. Eu acho que foi um pouquinho. Hoje mais cedo eu vi. Tá bom. Veio, ok. Veio 2 escudos do Paraguai.
Aí o cara. Ah, não lembro. Foi em 2018. Ah, você falou. E tinha? Ah, tá. É, tem que chegar logo esse Ele álbum. devia querer saber. A pessoa fala, ai, quanto é? Então, É quando verdade. chegar É. Espero que chegue. Tá burro, Jorge. E aí, Polar? Isso porque o Rivaldo chutou uma bola, o Emerson quis mostrar que era o... mas acabou tendo uma luxação no ombro por causa disso e foi imediatamente cortado da seleção. E pior, tá? Isso aí foi um diazinho antes da estreia do Brasil na Copa. E o Emerson não só era um homem de confiança do Jorge sou eu. Filipão naquela época, como era o capitão da seleção. Exatamente, então todo mundo lembra daquela famosa imagem do Cafu levantando a Copa do Mundo, levantando o penta ali como capitão. Mas lá em 2002, se o Emerson tivesse pegado um pouquinho mais leve no treino, tivesse levado mais a sério, seria ele o homem que teria levantado aquele troféu. E quem se deu bem nessa aí foi o Ricardinho, né, o ex-meia que, cara, tava de pijama lá no sofá, o cara não tava mais nem aí, tava de férias, comprando bandeirinha do Brasil pra torcer pela TV e tal, quando literalmente foi chamado nas últimas horas. Tá quente. Aí, chat. Ih, tem Tâmara. Ah, tá. o nosso. Lactose. Show. Show. Antes da Copa É começar, e sabor hoje de em ódio, dia chat. ficou consagrado pra sempre como um pentacampeão mundial. Então, ó, o rachão pode ser aí perigoso, mas as partidas a Vera também. E esse caso aqui não é nenhuma lesão estúpida, vamos dizer assim, né? Mas é tão bizarra que eu fui obrigado a colocar nesse vídeo. Recentemente eu tava assistindo um jogo entre Napoli e Inter de Milão, quando o Di Lorenzo entra na área, o Mkhitaryan vem ali pra desarmar o cara e comete um pênalti. O problema é que o Mik se lesionou cometendo o pênalti e teve que ser substituído. Como se não bastasse, o De Bruyne vai pra cobrança, bate bem, marca o gol dele. Ué, por que o De Bruyne não tá comemorando? Ih, rapaz, o De Bruyne meteu a mão na nádega. Pois é, o De Bruyne simplesmente se lesionou cobrando o penal e também não foi brincadeira. Ele saiu carregado e teve que fazer uma cirurgia que tirou o homem de campo por meses. Então, se tu puxar o nosso quadro completo agora de itens perigosos, Aí o Popsicle. Ah, eu quero. Popsicle, chat. talvez o pênalti seja o pior deles, porque foi o único item aqui que lesionou duas pessoas de uma vez só. Mas cá entre nós, não chega a ser tão estúpido quanto aquela lesão do Valdívia, ex-Palmeiras, vocês lembram? Que se lesionou dando o famoso chute no vácuo. Aquilo lá foi doideira, né? Conclusão, não é à toa que tem nos contratos de jogadores cláusulas aí impedindo dos caras fazerem coisas perigosas e até mesmo de ir pro espaço. Exatamente, tem outro vídeo aqui no canal que a gente fala sobre cláusulas bizarras nos contratos dos jogadores e tem essa aí de não poder viajar pra lua, né? E também tem uma lá até que liberava o jogador pra ir pra balada. Vale muito a pena você assistir. Que tem de vídeo interessante hoje, chat. Vocês lesam. Imagina o cara não vai pra Copa porque tá com a unha encravada.